Neste momento eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estou aqui para falar das grandes maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande plano que Deus fez na minha vida para me tirar do lamaçal do pecado e do mundo de perdição. Irmãos, eu sou de Minas Gerais, de famílias que se diz espírita, meu pai, minha mãe, toda a minha família, e nós mudamos uma certa feita para a Bahia, um lugar por nome Guaratinga. E ao chegar naquela cidade, o meu pai montou ali um grande centro de macumba, por nome Serpente no Deserto, dizendo ele que, como Moisés levantou ali no deserto aquela grande serpente, e as pessoas olhavam para aquela serpente e seria curado daquela enfermidade, daquela que eles estavam sentindo, o meu pai também levantou aquele centro ali dizendo que, como as pessoas olharam ali para a serpente no deserto, e se fosse ali também até aquele terreiro de macumba, ali também teria todas as soluções dos problemas e todas as enfermidades seriam curados ali naquele momento. Amados ouvintes, e pela misericórdia de Deus, o Senhor tocou em meu coração para que eu deixasse aquele mundo de perdição, aquelas coisas que não era do agrado de Deus. Certo dia, eu aceitei a Jesus como Salvador da minha alma, e foi aí que as coisas começaram a mudar, pois o plano de Deus na vida do homem é outro plano. Muitas vezes o homem quer fazer alguma coisa, mas o Senhor muda os planos que Ele está para fazer e entrega a Ele uma responsabilidade, o qual hoje estou tendo, de falar do amor de Deus, testemunhar e contar as maravilhas do Senhor em minha vida. Irmãos, aceitei a Jesus como Salvador e certo, fiquei muito tempo membro da Igreja Assembleia de Deus Missão ali em Guaratinga, ali mesmo onde casei. Hoje tenho 2 filhos e naquela época eu comecei a brincar um pouco com as coisas de Deus. A minha esposa ia para a igreja e eu ficava em casa, muitas vezes, ali para não ir para o culto. E falava para ela que tudo estava bem, que ela pudesse ir e que orasse por mim, que logo eu começaria a congregar juntamente com ela. Mas quando a minha esposa saía, ao invés de eu ficar em casa, chegavam os colegas e começavam a me chamar para ir em um certo local para jogar dominó, sinuca, baralho e fazer coisas que não eram do agrado de Deus. E até chegavam a dizer para mim: não tem problema algum, o que nós vamos fazer lá, jogar baralho, dominó, não tem problema, porque não vai ser apostado, e não sendo apostado, eu creio que não tem problema. Irmãos, eu comecei a ir para aquele lugar todos os dias e até cheguei a beber bebidas fortes e falando que não tinha problema porque estava sendo escondido, achando que era escondido, como de fato estava sendo escondido dos homens, mas Deus que vê tudo estava vendo e contemplando o que estava acontecendo naquele lugar. Enquanto isso, a minha esposa orando e buscando a Deus para que o Senhor salvasse a minha vida e me desse força para poder voltar para a igreja e fazer a vontade de Deus. Ao chegar em casa, uma certa feita, por volta das 12 horas da noite, os colegas tinham ficado ali naquele lugar, eu fui para a minha casa. Quando fui dormir, ao deitar na cama, dentro de poucos minutos, ouvi alguém chamando na porta pelo meu nome. Ao levantar, percebi que eram os mesmos colegas que estavam comigo ali naquele lugar, naquele reservado onde jogávamos ali, como eu já disse. Só que quando eu levantei, que abri a porta e que fui atender eles, ao olhar para trás, notei-se que o meu corpo estava sobre a cama e o meu corpo não tinha levantado naquele momento. Espantei um pouco, mas falei: não pode ser. Como que eu estou de pé e o meu corpo está na cama? Fui para com eles, eles chegaram a mim e disseram: Val,
você não tem casa, vive de aluguel, e hoje chegou a oportunidade de você ter a sua casa. Fiquei um pouco trêmulo. Eles falaram: vamos a uma certa cidade, e nessa cidade nós iremos comprar um terreno para você, onde esse terreno será pago à vista, você não ficará devendo nada, e você irá ter ali uma grande casa, a qual será de 20 metros de frente por 40 metros de fundo. E ao sair, uma voz dizia para mim assim: cuidado, você está indo para o inferno. Os colegas que me chamavam olhavam para mim e diziam: Val, se fosse o inferno, nós não estaria indo com você. Vamos que não é o inferno. Irmãos, ao chegar na porta tinha um caminhão parado, com umas 12 pessoas em cima, aqueles colegas todos que jogavam ali comigo, e eu subi em cima daquele caminhão. Começamos em uma estrada muito larga, em alta velocidade, a mais de 140 a 160 por hora. Ao chegar no final dessa estrada, abria-se 2 porteiras e o caminhão entrava naquela cidade. Ao chegar ali, os colegas disseram para mim: Val, você pode descer, espera a gente aqui e nós vamos ali para fechar a compra do seu terreno. Eles não deixaram eu ir para não ouvir o que eles estariam falando e o que eles estariam tramando naquele lugar. Eu fiquei um pouco à parte. Eles foram até lá, compraram todo o terreno, pagaram e vieram ao meu encontro. Ao chegar, falaram para mim: o seu terreno já está compro e pago, nós já podemos ir embora agora. Subimos novamente no caminhão e voltamos para minha casa. Ao chegar na minha casa, abri a porta normalmente com a chave, entrei para o quarto. Outro espanto: ao chegar ali, o meu corpo estava deitado ali na cama. Eu deitei novamente por cima do meu corpo e ali acordei. Ao acordar, fiquei um pouco preocupado, mas já era de manhã. Ali levantei normalmente e fui para o salão de cabeleireiro, o qual trabalhava na região ali. E fiquei preocupado durante o dia todo e pensando no que tinha acontecido. Achei que era sonho naquele dia e no outro dia não iria acontecer nada, mas me enganei. Quando foi à meia-noite novamente, os colegas tornaram a chamar as mesmas pessoas: Val, já compramos o terreno, mas você já viu se fazer uma casa sem primeiro ter a alvenaria da casa feita? Nós temos que ir lá hoje para levar ferro, areia, cimento e pedra. Depois que a alvenaria da casa estiver pronta, aí sim começará a construção. Amados ouvintes, eu levantei, o meu corpo ficou na cama e tornamos a subir no caminhão e ir em direção àquela cidade. A voz novamente tornou a falar: cuidado que esta construção está sendo feita a sua casa no inferno. As pessoas tornaram a olhar para mim e falaram: não é no inferno. Se fosse no inferno, nós não estaríamos indo com você. Se nós estamos indo, porque não é o inferno. Irmãos, e nós chegamos ali. Ao chegar no inferno, naquela cidade, as pessoas começaram a descarregar aquele material, areia, cimento que a gente tinha levado e colocar por cima do terreno. De repente apareceu-se 10 homens, por nomes estranhos, dizendo que era o pedreiro daquela construção. Do outro lado apareceu-se mais 10, que eram os ajudantes. Cada pedreiro teria um ajudante naquele lugar. E ainda olhavam um para o outro e falavam: este material é pouco. Porque 10 pedreiros e 10 ajudantes seria pouco aquele material. Eu perguntei para eles: por que pouco? Porque olha, Val, aqui nessa cidade é espiritual. Enquanto um pedreiro trabalha lá de 7 às 5 da tarde, nós aqui trabalhamos 24 horas sem parar. Então quando você chegar com outro material amanhã, esses aqui já estão acabados, porque aqui nós trabalhamos realmente sem descanso algum. Irmãos, ali eu voltei para casa novamente com os colegas
E ao chegar, o meu corpo estava ali, eu tornei deitar novamente por cima do meu corpo e fui dormir. Deu-se o terceiro dia, novamente o mesmo horário, a partir das 12 horas da noite, as mesmas pessoas tornaram a chegar e a me chamar. Val, eis que levamos aquele material ontem, mas não deu para nada. Como você viu eles falar, lá eles trabalham 24 horas sem parar, então o material para nada deu. E hoje nós estaremos levando 6.500 lajotas, estaremos levando mais 50 sacos de cimento, e ao chegar ali, eles irão iniciar a construir a sua casa. E mesmo assim, amanhã teremos que ir novamente para poder levar mais materiais, porque este é pouco para eles. Irmãos, e ali novamente subimos ali em cima daquele caminhão e partimos em direção àquela cidade, em alta velocidade. E ao abrir-se as porteiras novamente, entramos e ali começou a descarregar todo aquele material por cima ali daquele terreno. Quando começaram a descarregar o caminhão, que eu olhei do lado, realmente, os pedreiros e os ajudantes já estavam todos fazendo a massa, que antes do material cair no chão, ser colocado no chão, eles já estavam ali com uma parte da casa construída. Era uma coisa muito rápida, porque eles trabalham realmente para tragar a vida das pessoas. Eles não param, eles estão aí rodeando a quem eles possam tragar, como diz a palavra de Deus. Voltamos novamente para minha casa, e assim foi sucessivamente vários dias esta construção. Quando a casa já estava quase pronta, já batida a laje, em fase de acabamento, essas mesmas pessoas, colegas, que se diziam colegas e amigos, que estavam me levando para o abismo, chegou-se na minha casa e disse para mim: Val, a casa já está quase pronta, quase em forma de acabamento. Agora o que nós vamos fazer é ir lá para que você possa andar pela cidade e conhecer a cidade como ela é. Como você vai mudar para uma cidade, se nessa cidade você não conhece ninguém, se nessa cidade você não sabe quem vai ser os seus vizinhos. Irmãos, e ali nós saímos novamente naquele mesmo transporte, e a voz tornava a falar: Val, cuidado, eis que você está indo para a sua casa no inferno. Outra voz dizia: Val, não é o inferno. Se fosse o inferno, nós não estaríamos indo com você. Não se preocupe, porque não é o inferno. Irmãos, e ao chegar ali, que o caminhão parou de frente à construção, a construção já estava quase pronta. Os colegas desceram do carro, me chamaram e falavam: Val, nós vamos dar um passeio pela cidade. Eu comecei com eles ali a andar naquela cidade, umas casinhas bem velhinhas, como se fossem taperas, cobertas de lonas pretas, feita de cimento, que é vara e barro. E naquelas casas não tinha nada dentro daquelas casas. Não tinha móveis, não tinha fogão, não tinha guarda-roupa, nem cama. E aquelas pessoas ali dentro daquela casa. Quando eu entrava naquelas casas, eu perguntava para as pessoas: por que vocês não têm móveis nenhum aqui? Eles falavam: olha, aqui realmente, se alguém não te falou, nós iremos te falar. Esta cidade é o inferno. Aqui ninguém come, ninguém bebe, pois estamos aqui em espírito para aguardar o julgamento final. Fiquei um pouco atemorizado, mas o rapaz tornou a me dizer: não é o inferno, e me puxou pelo braço para que as pessoas não me explicassem o que estava ali realmente acontecendo naquele lugar. Irmãos, ao chegar em um corredor, me lembro como se fosse agora, entrei em um corredor, e ali tinha uma grade, como se fosse uma grade de delegacia de cadeias públicas. E ao chegar, me espantei, pois ali tinha uma jovem que ela tinha morrido há mais de 2 anos. E ao me ver, ela correu para perto daquela grade e começou a falar comigo: Val, o que você está fazendo aqui? Eu disse para ela: eu que pergunto o que você está fazendo aqui.
ela disse: olha, Val, se Deus ainda tiver um plano em sua vida, você irá sair daqui. Agora, se Deus não tiver um plano na sua vida, vai acontecer como aconteceu comigo. Eu falei: mas por quê? O que você está fazendo aqui? Ela disse: olha, você lembra que na igreja eu cantava, falava em línguas estranhas, exaltava o nome de Jesus, glorificando, cantava com a mocidade, era regente daquele grupo? Falei: sim, eu lembro sim. Ela disse para mim: mas certo dia, ao sair da igreja, fui para minha casa, encontrei com um colega na rua. Ele pegou um papel, colocou na minha mão e disse: olha, deixa para você dar uma olhada nesse papel ao chegar na sua casa. Ao chegar em casa, peguei aquele papel, olhei e deparei-me com uma parte de uma revista pornográfica. Só que ao invés de eu jogar no mato, eu coloquei ali debaixo do meu colchão. Fui dormir normal. No outro dia, tudo normal. Fui para a igreja novamente, mas não peguei aquele papel e joguei no mato. Tornei a falar de Jesus, cantei novamente. Ao terminar o culto, eu vim para minha casa, e ao chegar na minha casa, eu tornei a olhar naquele papel, orei e fui dormir. E de repente, comecei como você está aqui hoje, em um sonho, a vir nessa cidade e a voltar. E certo dia, o diabo trancou a minha alma, o meu espírito aqui, e eu estou aqui até hoje. Quando eu tentei voltar para minha casa, ao chegar, notei-se que a minha carne teria sido sepultada, e Satanás foi novamente, pegou meu espírito e me trouxe para cá e me deixou presa, para aguardar o julgamento final. Mas se Deus tiver um plano na sua vida, você irá sair daqui e irá voltar para o seu corpo. Porque se você ficar muito tempo aqui, lá materialmente, a carne não aguenta ficar 24 horas fora do espírito. Quando a pessoa tenta voltar, a carne já está em mau estado e ali sepulta-se a carne da pessoa. Amados ouvintes, e ela, ao me falar isso, eu saí para uma certa reunião que Satanás estava fazendo ali no inferno, onde tinha muitas cadeiras e uma mesa muito grande com mais de 20 a 30 metros de comprimento, e aquelas pessoas ali de cabeça baixa, como se fossem homens, mas não era. Era realmente Satanás com o povo dele. Amados ouvintes, e de repente começou a vir uns passos fortes de um reservado, e um olhava para o outro e falava: o chefe está vindo. O chefe está vindo, o que significava? Satanás, o patrão daquele lugar, estava chegando. De repente, chegou-se aquele homem muito forte e sentou ali naquela cadeira que estava preparada ali naquela mesa. E um olhava para o outro e começava a falar os feitos que eles tinham feito na terra para poder enganar o povo de Deus. E de repente, olhando do lado, tinha um diabo em forma de um homem normal, de cabeça baixa, e começou a me chamar pelo nome e a falar comigo assim: Val, você lembra que lá na terra, quando vocês trabalhavam com o centro de macumba, que tinha uma oração que vocês rezavam para que as pessoas fossem curadas de olho gordo, de quebrante, de olhado? Eu falei: sim, me lembro muito bem. Aí ele disse para mim: a reza não era assim? Eu te rezo de quebrante, de olhado, de olho excomungado, com 2 que te botaram, com 3 eu tiro, mande por forte mas sagrado, onde que amaré enche vaza, que não faça mais essa criatura, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Deus diz, Deus pode, Deus faça tudo o que quer, venha socorrer o mundo, meu Jesus de Nazaré, livrando de todo mal que vem pelo vento, pela poeira, pelo aço do tempo, que seja amarrado debaixo do meu pé esquerdo com o poder de Deus e da Virgem Maria. Vocês rezavam o Pai Nosso 3 vezes, Ave Maria 7 vezes. Eu falei: era assim mesmo.
Veja só, hoje eu vou explicar para você ver que realmente as pessoas são curadas lá na terra. Eu falei, mas através dessa reza? Ele falou, não é mesmo através da reza. Porque veja só, vocês rezam nas pessoas com 3 ramos verdes. Eu falei, é isto mesmo. Ele voltou novamente a falar para mim. Mas por que a reza fala assim? Eu te rezo de quebrante, de olhar de olho excomungado, com 2 que te botarem, com 3 eu tiro. Eu falei, eu não entendo. Ele falou, olha, você quando está rezando, você está com 3 ramos na mão. Como que aqueles ramos irá curar a pessoa? E neste momento eu irei mostrar para você como que é. Porque lá, olhado, quebrante, essas coisas, eles falam que se coloca com os 2 olhos. E com 2 que te botaram, são os 2 olhos materiais. E com 3 eu tiro, porque eu tenho 3 olhos. E quando ele olhou para mim, ele tinha um grande olho no meio da testa. Aí ele me explicou, com 2 que te botaram, com 3 eu tiro. Então aqueles ramos não é nada de ramo, mas significa os 3 olhos que eu tenho. Porque materialmente são 2, mas eu tiro espiritualmente. E eu disse para ele, mas por que as pessoas são curadas? São curadas porque eles confiam que é Deus que está curando, mas não é. Pois nós mesmos colocamos a enfermidade e nós mesmos tiramos a enfermidade. Usamos o nome de Deus porque se usarmos o nosso nome, ninguém iria até ali. Porque se falasse que Satanás estaria curando, quem é que ia lá? Ninguém. E vocês também não teriam como estar fazendo as consultas, como estar mandando as pessoas tomar os banhos de descarrego, porque para nada iria adiantar. Então nós usamos realmente o nome de Deus. Você lembra que quando vocês iriam abrir ali o terreiro de macumba, o que vocês faziam? Vocês liam o Salmo 91 e as pessoas acreditavam, porque estava lendo a própria Bíblia com o Salmo 91. E eles pensavam que lendo o Salmo 91 é para afastar os demônios. Então os demônios não podem estar neste lugar. E é engano porque eles liam a Bíblia, mas, como se diz, dos dentes para fora. Aquilo para nós não fazia efeito nenhum. E ali a gente fazia o que queria. Amados ouvintes, é uma coisa muito séria. Devemos tomar cuidado com as artimanhas de Satanás, pois ele usa o próprio nome de Deus para enganar os escolhidos. Na Bíblia mesmo nós vemos uma parte que fala sobre isso. Então devemos vigiar para não estar ali naquele lugar. Irmãos amados, e ao terminar aquela reunião, voltei novamente. Os colegas estavam me esperando ali do lado de fora. Encontrou, mas Val, o que você está fazendo das horas que você sumiu do nosso meio? Nós já estávamos quase indo embora e deixando você aí. Pedi desculpa e disse para ele, então nós vamos embora. Amados ouvintes, reunimos todos novamente e saímos ali para o carro e fomos para a nossa cidade. Ao chegar em Guaratinga, a terra que eu morava, a cidade que morava, fui direto para a minha casa. Ao chegar, deitei normalmente sobre o meu corpo e acordei. Passei um dia de tribulação, angustiado, já sabendo que realmente ali era o inferno. Mas porém ainda não tinha chegado o dia de aceitar a Jesus como Salvador. Porque para tudo há tempo determinado, como diz em Eclesiastes no capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Trabalhei normalmente durante o dia, à noite até fiquei um pouco com medo de dormir, mas não aceitei a Jesus como Salvador. Normalmente, o mesmo horário, às 12 horas, tornaram as mesmas pessoas a chamar na porta da minha casa. Eu levantei e disse novamente que o meu corpo estava sobre a cama. E a voz falou mais alto para mim: desta vez você está indo para o inferno, e esta vez é para ficar. Abri a porta com os colegas, fiz de conta que não tinha ouvido nada, subi no caminhão e começamos a viajar. Os colegas falaram para mim assim: Val, a casa já está pronta, já está dando
a parte de acabamento e estamos indo levar porta, janela e as chaves para que você possa morar lá para sempre. Mas morar, sim, você já está indo morar. Se a casa está pronta, como que essa casa irá ficar lá só? Irmãos amados, e no meu pensamento veio-se em forma de um orgulho. Para quem não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada, e recebendo uma casa de 20 metros por 40, continuamos a viagem. De repente eu vi, chegou em cima daquele carro em alta velocidade, uma voz e disse para mim assim: Val, você está indo para o inferno. E hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que você tem que ir para a igreja, aceitar a Jesus como Salvador e arrepender de todos os maus, de todos os pecados que você está praticando. Esta é a sua última chance. E quando você retornar o seu corpo, se você dormir novamente e não aceitar Jesus como Salvador, você irá morrer, irá ser trancada, como a pessoa que você viu lá no inferno, a jovem, que disse para você o seguinte, que estava aguardando o julgamento final. E se hoje você com seus colegas abrisse as porteiras do inferno e você cair lá dentro, não tem mais solução para você. De repente eu olhei do lado e vi um grande monte de uma terra avermelhada, e naquele monte tinha umas pisadas feitas de ferramentas, assim como se fosse de enxada, alguma coisa, e fazia uns buracos, as pessoas colocavam o pé e subia como se fosse uma escada e chegaria até o alto monte. E de repente aquela voz falou para mim: olha, se você conseguir pular e o seu pé acertar certo ali, naquele buraco, e você subir até em cima, você irá se salvar e vai acontecer o que ela disse para você, o plano que Deus tem a ter na sua vida. Mas se você cair lá embaixo, juntamente com esse pessoal, neste caminhão, com este material, você estará sendo trancado e aí sim irá aguardar o julgamento final. Porque o seu corpo irá passar 24 horas sem o espírito. Quando tentar voltar, eles já estarão sepultando o seu corpo e não terá como você mais adentrar no seu corpo. E aí sim, o plano de Deus na sua vida findará aqui. Mas se você pular e subir até em cima, Deus terá um grande plano em sua vida e você irá testemunhar e falar das grandes maravilhas que Deus tem para você. E pela misericórdia de Deus, quando chegou ali no rumo, perto daquele monte, eu estava sentado realmente por cima ali dos materiais, das portas, janelas, mas quando eu fiz que pulava, uma mão misteriosa pegou sobre o colarinho da minha camisa e me jogou a mais de 4 metros ou 5 metros de distância, e o meu pé, pela misericórdia de Deus, acertou-se no último degrau. Eu até vi quando um pouco de terra caiu ali e desceu para o abismo, mas o meu pé ficou firme e eu comecei a subir aquele monte acima. Ao chegar em cima, graças a Deus, eu pude contemplar quando aquele caminhão com aquelas pessoas e aquele material caiu-se no inferno e se transformou em fogo. Amados ouvintes, foi uma explosão muito grande. E aí sim, eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto quando eu estava indo ali. De repente, em cima do monte, apareceu-se um homem de branco, não vi o rosto, apenas as vestes, e falou para mim assim: Val, veja só onde você estava indo. Você estava indo para o inferno e não estava querendo aceitar a Jesus como Salvador. Quando eu olhei para o lado que o caminhão estava indo, abriu-se as porteiras novamente, e eu vi quando o caminhão caiu ali e se transformou em fogo, e o anjo disse para mim: veja só, ali sim é o abismo. Irmãos, eu pude contemplar ali também muitas caldeiras. Aqui na nossa região lá não existe usinas, e ao chegar aqui nesta região de Pontal, em São Paulo, eu vi muitas usinas com aqueles caldeirões
grandes de ferro, de colocar álcool. E lá tinha também como se fosse aqueles tonéis muito grandes, e dentro daqueles tonéis, por baixo tinha fogo, e por dentro tinha um petróleo preto, como se fosse um óleo diesel, e muitas pessoas ali sendo cozinhadas ali dentro daquela temperatura daquele óleo. Muitos até gritam e clamam: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas não tem mais jeito, porque eles estão aguardando o dia do juízo. E quando as pessoas começam a querer sair daqueles tachos de petróleo fervendo, eu via quando os dedos deles ficavam ali, naquelas paredes que eles tentavam pular para fora, e via também Satanás com vários diabos ali por cima, andando, e com umas varas de mais de 2 metros de altura de ferro, e com 3 pontas embaixo, com os ganchos bem afiados. E quando as pessoas iam para sair, ele ia lá com aqueles espetos, espetava a pessoa e fazia com que a pessoa fosse para o fundo daquele petróleo para ali ficar queimando. Ele gritava a Deus, mas não tinha mais jeito, porque ele já estava morto. O que resta é apenas o juízo final, para ser condenado juntamente com o diabo e seus anjos. Amados ouvintes, irei ler um versículo em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 10, para que as pessoas que não são crentes possam entender que realmente existe mesmo o inferno. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelo século dos séculos. Veja só, a própria palavra de Deus falando que realmente existe o inferno e que já estão lá a besta e os falsos profetas. E aquelas pessoas começavam a gritar, e Satanás fazendo com que eles ficassem ali, sofrendo. Eu cheguei a ver poucos fios de cabelo na cabeça daquelas pessoas, de tanta temperatura ali, e aquelas pessoas gritando, pedindo misericórdia, clamando até pelo nome de Deus, mas não tinha mais jeito. Como não tem mais jeito, porque são pessoas que já partiram sem aceitar a Jesus como Salvador. E depois da morte não há mais esperança. Ainda há esperança hoje, porque você está vivo, está respirando o fôlego de vida que Deus te deu. Então é hoje, com o seu fôlego de vida, que você deve aceitar a Jesus como Salvador, para não ficar no tormento eterno. E o anjo, ao me mostrar aquelas coisas que estavam acontecendo ali, as pessoas gritando, clamando, chorando, e Satanás com aqueles ferros, fazendo com que aquelas pessoas sofressem mais ainda, disse para mim: ali era o lugar que você estava indo. Mas Deus hoje tem um grande plano em sua vida para você falar e testemunhar que só Ele salva, cura e tem poder para levar o homem para o céu. No mesmo momento, Ele disse para mim assim: veja só que pastos verdejantes você está. Irmãos, quando eu olhei do lado, uma grande planície, umas graminhas verdes muito bonitas, muito lindas, e daquelas gramas, daquele pasto, nascia umas rosas, também muito lindas, de várias cores, e aquelas rosas, porém, não tinha ali, como se diz, aquele pé, o espinho, não tinha, apenas aquelas rosas lindas, porque ali no céu é lugar de gozo e de paz. E aquele anjo disse para mim assim: olha, Val, se você hoje aceitar a Jesus como Salvador, eu irei apenas te mostrar a cidade, a Nova Jerusalém, que está preparada para aqueles que fazem a vontade de Deus. Ao olhar do lado, mais ou menos aproximadamente 2 quilômetros de distância, eu pude contemplar a Nova Jerusalém, uma cidade maravilhosa, toda de ouro, muito linda, que não se pode comparar com cidade alguma nesta terra. O anjo disse para mim: se você
aceitar a Jesus, um dia você poderá entrar nas mansões celestial, que é aquela cidade, a Nova Jerusalém. Mas por enquanto você está vendo de longe e não poderá entrar. Mas hoje é dia de arrependimento. Ao você acordar, procure aceitar a Jesus e reconciliar com Jesus Cristo, porque aí sim você poderá herdar a Nova Jerusalém. E eu quero neste momento mostrar para você o estado que você encontra o seu corpo na sua casa. Me pegou de repente e mandou que eu olhasse para a minha casa. Amados ouvintes, ao olhar para a minha casa, eu pude contemplar eu deitado em cima da cama ali, a minha esposa do lado deitada, coberta, rebuçada, e o anjo falou para mim assim: veja só o que está acontecendo com você. Quando eu olhei, o meu corpo estava ali deitado, mas porém eu não estava com nenhuma roupa. Achava que era normal. Ele ainda olhou para mim e disse: veja só a situação que você se encontra. Você se encontra nu materialmente e também encontra nu espiritualmente. Enquanto a sua esposa está orando, buscando a Deus por você nas campanhas de oração, ela está ali bem composta e as roupas vestidas, tanto vestido materialmente, então também vestida espiritualmente. Você vê que ela nunca foi neste sonho no inferno que você estava indo, nessas visões, Deus nunca permitiu que ela fosse com você. E agora sim, eu irei levar você até o seu corpo. E ao acordar, procure aceitar a Jesus, reconciliar, para que Deus possa mudar o quadro da sua vida. Tem mais, realmente o seu corpo está morto. Já tem muitas horas que você está fora do corpo. E para provar que você está morto, ao acordar, você procure a te beliscar. E aí quando você beliscar, você vai ver que realmente o seu corpo está anestesiado. Amados, ainda disse para mim mais: quando deitar, você deita sobre o seu corpo bem certo, coloca o pé certinho, o braço. Quando você deitar, que acordar, porque se você deitar e deixar a perna fora um pouco da carne, o espírito um pouco fora, a sua perna irá amanhecer morta e o povo irá falar que foi derrame que deu em você. Eu procurei a deitar certinho sobre o meu corpo e logo acordei e vi que realmente o meu corpo estava dormente. E uma voz falava comigo assim: não durma, senão você morre. Não durma, senão você irá morrer. Eu comecei a ficar preocupado, porque se realmente eu dormisse naquele momento, o meu corpo iria ser sepultado. Amados ouvintes, e lembrei da voz do anjo que disse para mim beliscar, e tentei a beliscar a minha perna, e realmente eu estava dormente. Tentei a mexer com o braço, tentei mexer com as pernas, com o corpo, a chamar a minha esposa que estava deitada na cama, e nada adiantava. Olhei no relógio, era 6 horas da manhã, mas como a voz falava comigo, se eu dormisse, eu morreria, como eu iria também levantar naquele momento se o meu corpo estava morto? Olhei para o relógio na cabeceira da cama que estava ali, era 6 horas da manhã. E comecei a pedir a misericórdia a Deus e falar: Senhor, o Senhor quer que hoje eu vou para a igreja e aceito a Ti como Salvador, mas eu não consigo, pois se o meu corpo está dormente, os meus pés não movimentam, como eu posso fazer para levantar e aceitar a Ti como Salvador? São 6 horas da manhã, e se eu dormir, esta voz está falando que eu irei morrer. Mas meu Deus, neste momento eu te peço que o Senhor permita meia hora de sono, e ao levantar o meu corpo esteja normal, eu irei levantar, irei sair daqui correndo e aceitar a Jesus como Salvador na Igreja Assembleia de Deus da Missão. De onde eu era, o pastor na época era o pastor José Bento e a irmã Maria Nogueira. Amados ouvintes, era 6 horas da manhã. Ao fechar o olho, abrir novamente, 1 segundo se transformou como se fosse meia hora.
que olhei para o relógio, era 6:30 da manhã. Chamei a minha esposa, não pude nem explicar nada para ela, com medo de dormir naquele momento e o meu corpo, o espírito, ser levado ao inferno. Chamei ela, ela não chegou a acordar, mas ela ouviu a hora que eu chamei, vesti a roupa e saí correndo ali para a Avenida Brasil, número 500, ali em Guaratinga. Cheguei, comecei a bater na porta da casa ali pastoral e a chamar em voz alta: Pastor José Bento, Irmã Maria, abre a porta pelo amor de Deus. Nesta hora, amados ouvintes, é que a gente lembra de chamar o pastor, a gente lembra de chamar alguém de irmão, porque sabemos que realmente já estamos no fim. E de repente o pastor começou a preocupar, porque estava chamando ali de manhã, em voz alta, e perguntou para mim quem é que estaria ali chamando. Nesta hora eu lembrei e comecei a falar: pastor, é o irmão Val. Nesta hora sim, é o irmão Val. A irmã Maria de repente abriu a porta, o pastor abriu ali também aquela porta, e eu entrei e falei para o pastor assim: pastor, hoje eu vim aceitar a Jesus como Salvador. Eu tenho brincado muito com a palavra de Deus, e as pessoas na rua, até descrentes, muitas vezes têm falado para mim assim: Val, quando você for aceitar a Jesus agora, você não tem nem como mais levantar só uma mão. Você terá que levantar as duas mãos, porque você tem brincado muito com a palavra de Deus. E, amados ouvintes, eu disse para o pastor: pastor, eu estou levantando as duas mãos, e se eu pudesse, eu levantaria também os pés. Mas graças a Deus o Senhor me deu a oportunidade de levantar as mãos, e peço ao Senhor que ore por mim, para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ao joelhar, o pastor começou a orar juntamente com a esposa, para que Deus tivesse misericórdia de mim. Orou mais de 1 hora aproximadamente. Quando eu levantava, irmãos, a voz tornava a falar novamente no meu ouvido: não durma, senão você irá morrer. Por que falava? Mesmo depois da oração, porque ainda eu não estava liberto daquele mal. E isto foi-se até ao meio-dia daquele dia. E quando o pastor terminou a última oração, eu senti como se estivesse saído do meu corpo mais de 500 quilos, e senti o meu corpo maneiro, graças a Deus, e comecei a saber que a partir daquele momento, o Senhor teria me livrado de todo mal e de todo pecado. Onde eu disse para o pastor que iria para minha casa, porque eu sabia que naquele momento eu estava realmente liberto, para a honra e glória do nome de Jesus. E hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aí levando a caminhada, louvando ao Senhor, juntamente com a minha esposa, o qual formamos a dupla Renascer, e louvamos a Deus aonde as pessoas nos convidam, e temos certeza que o Senhor irá nos dar vitória. Amados ouvintes, e aquela casa ficou ali para Satanás e os seus adeptos e todos aqueles que fazem a vontade deles. Então vocês que estão ouvindo, procure aceitar a Jesus como Salvador, para poder morar na Nova Jerusalém, o qual está preparada, porque Jesus foi preparar este lugar para aqueles que aceitaram a Ele como Salvador da sua alma. Não deixe para que amanhã o que se possa fazer hoje, porque o diabo ele está aí para tragar as pessoas e levar para o inferno. Mas Jesus está aí para dar vida, e vida com abundância, para levar o homem para morar na Nova Jerusalém. Hoje sim, eu posso dizer que a casa do inferno ficou para Satanás, mas a Nova Jerusalém me espera, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.